Olá, mais um dia, desafio 30 dias para alavancar suas vendas. Hoje a gente vai começar a entrar de fato no processo de vendas, tá? A gente já se preparou, já desenvolveu meta, já criou plano de ação e agora a gente vai começar o nosso processo de vendas, tá bom? Então, eu gostaria de, antes de mais nada, antes da gente começar a falar de processo de vendas, dizer qual é o maior problema do processo de vendas. Qual o maior medo do vendedor? Qual o maior obstáculo do vendedor? E a grande maioria dos vendedores que eu conheço, o maior obstáculo, a única coisa que impede eles de avançarem em vendas é o medo da rejeição. Sabe, a gente já começa a colocar na cabeça que o nosso cliente já não compra, que o cliente é ruim, que a carteira de cliente é ruim, que o produto é ruim, e a gente já chega numa visita de venda com medo de ser rejeitado. A gente já chega numa visita com medo da rejeição. Então eu quero hoje falar para você sobre alguns motivos que levam o cliente à rejeição. Sabe por quê? Porque a maior parte das rejeições não acontece por conta do cliente, acontece por conta do vendedor. Às vezes a gente já entra num processo automático e a gente vai fazendo daquela mesma forma. E óbvio, o nosso cliente tem poder de escolha. A gente gosta, né? Nós como consumidores gostamos de ser atendidos por pessoas com boa energia, por pessoas que conhecem seu produto, por pessoas que têm alguma coisa que nos atraia. E tem alguns pontos que nos fazem repelir, né? E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é o seguinte: o que leva o cliente à rejeição? Primeiro ponto, você falou o nome da pessoa errado. Olha, o nome de uma pessoa é para ela o som mais importante que existe. Então, se você falar o nome de uma pessoa errado, automaticamente você já cria um bloqueio dessa pessoa com você. Outro ponto muito importante: você não demonstrou para aquela pessoa que você entendeu o problema dela e você não demonstrou para ela como o teu produto e o teu serviço podem resolver esse problema. As pessoas compram muitas das vezes para resolver problemas. E na verdade muitos vendedores querem resolver o seu próprio problema e não o problema do cliente. Outro ponto muito importante: você interrompeu a pessoa quando ela estava falando. Nós vendedores temos o hábito de achar que nós temos uma incrível bola de cristal, onde a gente já sabe tudo que o cliente vai falar. Então, às vezes, o vendedor interrompe a pessoa achando que ele já sabe o que ela quer, o que ela vai falar. Já entendi o que a senhora quer. Não. Você interrompeu a pessoa, ela já criou um bloqueio com você. Outro ponto importante: você não escutou o que ela dizia. Você já teve a impressão de falar alguma coisa para um vendedor, para um atendente, e você passa um tempo falando e no final das contas ele te faz uma pergunta que demonstra que ele não escutou o que você estava falando? Não é que ele entendeu, não. Ele não escutou. Pô, eu já te falei isso. Então, escute, preste atenção naquilo que seu cliente está falando, né? Você não demonstrou para a pessoa interesse naquilo que ela estava falando. Seu olho não brilhou quando ela estava te contando o problema dela. Então, tenha esse cuidado. E um último ponto, que é o mais importante: você que trabalha com telefone, por exemplo, o teu cliente não está vendo a tua postura, o teu cliente não está vendo a tua aparência, o teu cliente só está ouvindo a sua voz. Então, muito cuidado com esse tom de voz, muito cuidado com a sua abordagem ao telefone. Sabe por quê? Porque o cliente, ele tem a necessidade de visualizar você do outro lado da linha. Não faça uma ligação de venda como se essa fosse mais uma ligação que você está fazendo. Você faz 20, 30 ligações no dia, o cliente só ouviu você uma vez. Então a sua ligação de venda, ela precisa ser uma ligação onde você deseja vender, onde você demonstre para ele que você quer vender. Uma ligação com energia, uma ligação com empolgação, uma ligação com satisfação de falar com esse cliente. Então
Então, demonstre isso o tempo todo. Cada ligação precisa ser uma ligação de venda e não uma ligação para dizer para o seu superior que você bateu o número de ligações por dia, mas que infelizmente você não vendeu. Tá bom? Então, ó, vamos trocar ideia, viu? Vamos bater papo nas redes sociais, vamos bater papo por e-mail, me manda aí dúvidas, perguntas, sugestões, eu quero te ajudar. Lembra, o desafio é nosso, sou eu com você, então você precisa me envolver nesse negócio também, tá bom? Forte abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo.